Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E se tem algo que a gente já pôde perceber muito bem nesses 3 primeiros meses do ano, é que 2023 está sendo um ótimo ano para as veteranas do pop até agora. Se de um lado a gente tem Beyoncé, Taylor Swift e Madonna esgotando todos os ingressos das suas turnês logo no primeiro dia de vendas, do outro lado a gente tem a Shakira que vem novamente atingindo um novo pico na sua carreira, com lançamentos que vem quebrando um recorde atrás do outro e tornando as suas novas músicas verdadeiros hinos, principalmente na comunidade latina. Não tem como você passar uns 5 minutos no TikTok e não passar pelo menos uns 3 virais com Bizarre Up. E sabe o que é mais impressionante? É que com mais de 30 anos de carreira, a Shakira continua conquistando feitos inéditos à medida com que o mercado muda. Entramos em uma nova era, lá tá a Shakira marcando presença. E só pra vocês terem uma noção, nesse momento ela é atualmente a segunda artista feminina mais ouvida do mundo no Spotify, com mais de 80 milhões de ouvintes mensais. E isso até nos leva à pergunta, se ela é a segunda, quem então é a primeira? Eu acredito que todo mundo que clicou nesse vídeo já entrou sabendo da resposta. No olho da mídia há quase 2 décadas, Miley Cyrus é literalmente uma estrela que o mundo inteiro viu crescer, e ao longo de todos esses anos acompanhou a sua constante evolução, tanto no âmbito pessoal, quanto imagem pública e sonoridade musical. Do seu primeiro lançamento como Hannah Montana até os dias de hoje, cada nova era da Miley se revelou uma constante surpresa, onde antes de cada anúncio oficial, ninguém nunca nem sabia o que esperar dela. Sendo talvez a única certeza o fato de que ela não iria repetir nada do que a gente já havia visto ela fazendo antes. Após lançar o que se tornou para muitos de seus fãs o maior projeto da sua carreira até então, lançado em novembro de 2020, o Plastic Hearts foi realmente um grande momento na carreira da Miley, onde muitos até acreditaram que seria um local onde ela encontraria uma zona de conforto. Porém, em mais um passo onde as suas músicas refletem os bastidores da sua vida por trás das câmeras, o Endless Summer Vacation chegou para apresentar em que ponto ela se encontrou durante esse intervalo de 2 anos e meio entre um projeto e outro. Eu acredito que não há nada melhor para um artista do que iniciar uma nova era, do que iniciar uma nova fase já sendo amplamente abraçado pelo público, e quando Flowers foi lançada lá no comecinho de janeiro, Miley mais uma vez fortaleceu seu nome como uma das principais elites da atualidade, como um dos principais nomes da sua geração, com esse, que é certamente o maior hit do ano até agora, né? E sem dúvidas, apesar do pouco tempo, um dos maiores sucessos da sua carreira também. É até curioso notar que o último single número 1 dela havia sido há exatos 10 anos atrás, quando Wrecking Ball saiu em 2013, mas apesar do seu sucesso continuar o mesmo, muita coisa mudou na Miley daquela época pra cá. Já vou pedir aqui pra você deixar o like aí no vídeo pra dar aquele apoiozinho, porque geralmente vídeos de análise de álbuns são os que menos tem views aqui no canal, né? O que o pessoal menos tem interesse de assistir. Nosso canal já tem um tema específico, né? E daí falar sobre isso é quase como se fosse um nicho dentro do nicho. Mas, se você já tá aqui, se você já clicou sabendo sobre o que a gente ia falar hoje, deixa aí o like, nem que seja só pra dar aquele apoiozinho pra gente sentir que ainda vale a pena fazer vídeo sobre isso, que ainda vale a pena a gente comentar sobre discos por aqui. Pode ser? Beleza? Então vamos continuar. Acredito que muitos aqui já devam ter assistido o especial dela pro Disney Plus, que além de algumas performances, ela própria revela alguns detalhes, divulga alguns segredos de bastidores desse, que é agora o seu 8º álbum de estúdio. E alguns pontos que a gente pode destacar aqui são: começando pela premissa do álbum em si, Miley apresenta o disco como, abre aspas, uma carta de amor a Los Angeles e um reflexo da força que encontrei ao começar a focar em meu bem-estar físico e mental. Também, de acordo com a própria, o disco é dividido em 2 partes, em 2 moods, vamos dizer assim, onde metade do seu repertório representa a energia e todas as possibilidades que um novo dia pode trazer, enquanto a outra metade representa a noite, que apesar de várias armadilhas, é também um momento em que a gente pode descansar, né, para justamente começar um novo dia, além de ter um glamour único e ser o momento mais propício pra gente extravasar o nosso lado mais selvagem. Algo que eu achei muito simbólico desse especial do álbum ser justamente na Disney é que, acompanhando todas as fases da Miley ao longo de todos esses anos, em vários momentos parecia uma verdadeira missão para ela se afastar o máximo possível que ela pudesse deles, só que agora ela já tá tão segura de quem ela é, tá tão segura da personalidade dela, que isso já nem é mais uma questão. E na hora em que ela começa a cantar The Climb, usando o mesmo instrumental da versão original lá do filme Hannah Montana de 2009, vai dizer se não emocionou. Não tem condição. Ela já tem a segurança sobre quem ela é. Entre erros e acertos no meio do caminho, ela meio que já provou tudo que ela tinha pra provar. E o próprio título do álbum, Férias de Verão Sem Fim, é um reflexo sobre
não precisar mais se firmar a todo momento, de causar a todo momento, de estabelecer uma imagem pública a todo momento, de estar no topo das paradas a todo momento. Eu notei que muitos fãs estranharam um pouco a proposta que ela trouxe dessa vez, não sei se por estar esperando algo mais específico e característico, como geralmente as eras dela costumam ser, mas como a própria mesma citou, esse álbum é meio que um compilado de tudo que a gente já viu ela fazendo até hoje, só que com a maturidade que ela tem agora, no auge dos seus 30 anos. Eu sei que isso é algo que geralmente todo artista gosta de falar, né? Esse é o meu álbum mais maduro, é o disco que realmente reflete quem eu sou, mas a gente consegue realmente perceber essas características no disco. No geral, é um álbum bem pop, como ela costumava fazer no início da sua carreira, tem umas faixas bem dance, como a gente já viu ela fazendo na época do Camp Tame e Bangers, consegue ir pro country, como a gente já havia visto ela fazendo na época do Younger Now, sem contar nas baladas, que no Plastic Hearts é um dos highlights. E olha só, tudo isso amarrado pelas vivências, pelas inspirações e pela maturidade que ela tem hoje. A única dúvida que eu ainda tenho sobre esse álbum é se a capa dele foi realmente ou não inspirada naquela icônica foto da Madonna dos anos 90, mas sobre isso eu acho que ela ainda não chegou a falar sobre. Aliás, essa tá sendo até uma característica bem peculiar dela nesse momento, né? Ela tá novamente em um dos seus auges, o sucesso de Flowers, já fala aí por si só. As vendas do disco estão indo muito bem, como a gente bem já citou, ela é atualmente a artista feminina mais ouvida do mundo no Spotify. Mas pega isso, se a gente tirar os clipes oficiais e esse especial do Backyard, tudo que a gente tem dessa era até o momento é nenhuma entrevista, nenhuma performance, nada. Nem parece aquela Miley, né, que quando lançou Midnight Sky tava cantando a música em todo lugar. E o pior é que isso nem é algo exclusivo dela nesse momento, né, porque se a gente for pegar Miley Cyrus, Beyoncé e Taylor Swift, a gente vai ter um total de, exatamente, 0 performances dessas atuais eras delas. E olha que nem foi por falta de oportunidade, viu? Porque no meio desse caminho a gente teve o Grammy, a gente teve o VMAs, a gente teve o American Music Awards, a gente já teve tudo que foi possível, mas parece que todas elas estão se valendo do menos é mais. Acho que isso até daria um tema para um outro vídeo, hein? Mas, enfim, vamos continuar aqui com as férias sem fim da Miley. Com um total de 14 críticas até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, o que é um número bem alto até de avaliações, o Endless Summer Vacation possui a média 78 no agregador Metacritic, o que já o posiciona como o álbum mais bem avaliado pela crítica de toda a carreira da Miley. Tudo bem que não é um número tão impressionante assim, mas, por outro lado, a gente sabe que a crítica costumava ser bem mais pesada com qualquer lançamento pop até um tempo atrás. Hoje em dia até que tá mais tranquilo, acho até pra que não precisar ficar refazendo tantas críticas de álbum que eles malharam anos atrás e agora tem que refazer de novo. Acho que isso fica feio até pro veículo, né? Mas, diferente do que eu geralmente faço aqui quando eu vou falar sobre um álbum, dessa vez eu fiz questão de não ler nenhuma crítica sobre ele pra não influenciar a minha opinião. Porque eu até entendo que talvez não tenha curtido tanto assim, porque num contexto geral, eu acho que dá pra gente dizer que esse é um álbum pop muito aesthetic. A produção das músicas tem uma textura visual muito característica, que geralmente a gente nem vê tanto assim no mainstream. É algo mais sutil e às vezes até lúdico mesmo. Rose Colored Lenses talvez seja a que melhor tem essa essência, e não à toa que essa é justamente a minha favorita do álbum até agora. Mas, pra quem esperava algo mais expressivo, algo mais corporal mesmo, que remete mais à energia do Bangers e do Plastic Hearts, eu até entendo de onde vem essa sensação de que faltou algo aqui pra mim. Lembrando que esse é o meu ponto de vista, né? Mas falem aí nos comentários se vocês enxergam por uma outra ótica. Ao todo, o Endless Summer Vacation tem um total de 12 faixas inéditas, completando a tracklist de 13 com a versão demo de Flowers. E nossa, quanta diferença da versão oficial que foi lançada, né? E aproveitando que é ela que abre o álbum, vamos aqui então. Mas assim, em março de 2023, será que realmente tem alguma coisa que a gente ainda precisa falar sobre Flowers, depois dos 500 recordes que ela já bateu aí? Sim, temos. Porque a minha percepção quanto às intenções da Miley ao lançar essa música, hoje, atualmente, são levemente diferentes do que na época do lançamento. Assim que Flowers saiu, choveu aquelas comparações da música ser uma resposta direta a When I Was Your Man, do Bruno Mars, viralizou isso em todo canto, todo mundo só falava sobre isso, só que apesar da semiótica ser muito evidente, não há nenhuma declaração da Miley a respeito disso. Tá. Também não vamos aqui se fazer, né? Porque a gente bem sabe que nem tudo precisa ser dito para que seja percebido. Por exemplo, a Miley também nunca falou que a música era sobre o Liam, mas o simples fato dela ter sido lançada justamente no dia do aniversário dele
A gente sabe que não foi uma coincidência. Mas agora, passado 3 meses do lançamento, a gente também viu que teve muita suposição inventada em torno dessa música, né? O clipe foi gravado na casa em que o Liam traiu ela com 14 mulheres. Ela usou um vestido dourado porque era uma alfinetada para Jennifer Lawrence, que anos atrás também havia usado um vestido dourado na premiere de Jogos Vorazes, esse filme que ela protagoniza ao lado do Liam, tipo... Você tá entendendo que até esse momento ainda tem muita gente que acha que tudo isso são fatos confirmados? E até me cobraram no vídeo que a gente comentou sobre Flowers que eu tinha esquecido de falar isso. E assim, apesar da Miley ter dado um pouco de corda, e nisso o pessoal ter criado outras 300 teorias em cima, ouvindo Flowers dentro do álbum, a música soa muito mais como algo dela, pra ela, soa muito mais sobre amor próprio e confiança do que um shade pra detonar a pessoa com a qual ela tava. Óbvio que nesses casos é uma coisa que leva a outra, né? Mas eu, pessoalmente, passei a enxergar Flowers com uma outra perspectiva depois que eu vi a obra completa na qual ela estava inserida. Não me parece ser o mesmo caso da Shakira lançando Bizarrap, sabe? E nesse daqui eu acho que foi um daqueles casos onde o pessoal enxergou muito mais coisa do que realmente tinha. Mas, enfim... Continuando, Jaded pra mim é... como é que eu posso explicar isso? É uma música que soa como um corte perfeito da Miley lá da época do Breakout pra Miley de hoje, só que como se no meio desse caminho ela não tivesse experimentado todo tipo de som possível e apenas evoluído a sonoridade dela de lá pra cá. Sabe a Avril Lavigne lançando Bite Me, lembrando automaticamente a época dela do The Best Damn Thing? Tipo isso. E de quebra, Jaded ainda tem ali uma pegadazinha de pop rock, né? Tem uma coisinha de pop punk ali bem diluído na produção dela. Foi exatamente nessa que eu senti que eu ia gostar desse álbum. A composição parece ser um outro lado da história que ela já havia apresentado em Flowers, um outro momento, na verdade, mas causado pela mesma situação, onde agora, apesar dela não lamentar o fim do relacionamento, ela se arrepende pela forma como tudo acabou. E até admite que vai ser difícil ver ele com outra pessoa, mas que agora não tem mais jeito. Não vou mentir, não vai ser fácil. Quando a nova pessoa estiver sob o seu corpo. Vou mudar meu número, mas vou ficar com sua camiseta. E não me importa que ela esteja rasgada e desbotada. Canta Miley antes do último refrão. Faixa 3, Rose Colored Lenses. Eu acho que eu já expliquei o porquê dessa ser a minha favorita do álbum até o momento, foi a primeira que eu compartilhei nos stories e tudo mais. Acho muito chique quando o título de um álbum aparece no meio de uma música sem a obviedade de ser uma faixa título, e foi aqui que eu sabia que esse álbum já tinha me ganhado de vez. Foi aqui também, aliás, onde eu decidi que não ia ler nenhuma crítica, porque se alguém falasse mal dessa, eu sabia que eu ia reagir exatamente igual como o pessoal reage quando eu falo que não gostei de algo aqui. Eu sei como é quando alguém fala que não gosta de algo que você amou. Mas é aí onde entra o bom senso também, né? De saber que é só uma opinião. Mas enfim, apesar da tradução literal ser lentes cor-de-rosa, Rose Colored Lenses é meio que uma expressão para descrever aquele momento em que você vai querer enxergar algo por uma ótica mais positiva, tentar ver aquilo da forma mais otimista possível e muitas vezes até melhor do que realmente é. Porque é aquilo, né? Quando a gente tá muito afim de algo e quer que aquilo dê certo e que dure pra sempre, às vezes a gente acaba jogando pra debaixo do tapete alguns probleminhas que estão bem ali na nossa cara, mas que naquele momento a gente tenta ver da menor forma possível, sabe? Porque, ó, vamos pegar aqui essa parte. Com nossas cabeças nas nuvens, usando lentes cor-de-rosa. Vamos fingir que nunca vamos terminar. Pra mim, esse verso que ela canta no refrão também poderia ser algo tipo: ah, vamos ficar aqui de boa porque problema só existe se a gente der atenção pra ele. Uma coisa que eu achei muito curiosa na parceria dela com a Brandi Carlile em Thousand Miles é que essa música te engana um pouco no início, viu? Porque quando eu ouvi ela a primeira vez, eu achava que seria uma coisa mais oitentista por conta daquele sintetizador bem marcado que abre a faixa, mas eis que é justo nessa daqui onde a gente mais percebe as raízes dela do country, e que até faz sentido quando a gente pensa nisso, né, a Brandi fazer um feat nessa música, apesar de que essa era uma faixa que ela já tinha pronta, ó, há quase uma década, como ela bem fala no Backyard Sessions. Quando escrevi Thousand Miles, era uma música muito diferente da que está no álbum. Escrevi em 2016 ou 2017, e foi depois de uma das minhas amigas mais próximas perder a irmã para o suicídio. E eu simplesmente não consegui imaginar não ter a minha irmãzinha em minha vida. Eu escrevi essa música para ela, e originalmente se chamava Happy Girl. Foi tipo, eu só quero ver você feliz, e tudo que eu realmente quero é ver você feliz. E era apenas sobre felicidade e irmandade. E isso me deixa muito emocionada porque agora a música está cheia de alegria, se tornando algo muito distante da tristeza que inspirou ela.
Só para constar para quem talvez não saiba, a Miley tem 5 irmãos, mas nesse caso aqui ela estava falando sobre a Noah, ela mesma, Noah Cyrus. E como a Miley não costuma aposentar Jolene por muito tempo, eu acho que a gente já consegue até deduzir ao lado de qual essa daqui deve aparecer na próxima turnê dela. Agora uma faixa que os fãs já sabiam até cantar antes mesmo do lançamento de Flowers e que de repente veio parar aqui, temos agora You, essa música que ela já tinha apresentado até aqui no Brasil no show que ela fez no ano passado, que se por acaso você não lembra, foi a que veio logo depois desse momento. Que honra segurar esse microfone. 7 anos atrás foi a última vez que ela veio ao Brasil. Uma semana depois a gente começou a namorar, porque eu não aguentei viver. É uma balada poderosa, mas ao mesmo tempo extremamente debochada. Não sei nem se debochada é a melhor palavra, mas é uma balada muito Miley Cyrus, vamos dizer assim, e que eu acho que poderia até ter feito mais sentido no Plastic Hearts, que tem essa energia mais selvagem. E assim, apesar de eu sentir que essa é a grande favorita da Miley desse disco, eu tenho essa impressão, tenho esse leve feeling. Como era uma música que ela já estava promovendo desde antes, já estava até incluída na turnê do Plastic Hearts, eu acredito que o ciclo dela deve se concluir aqui com esse lançamento oficial, apesar que se dependesse dela eu acredito que essa música ia render muito ainda. Na teoria, Handstand é a última música da parte matinal do disco, é quando a gente chega ali na metade da tracklist, mas pra mim essa música tem uma energia muito mais fim de tarde, pôr do sol do que propriamente manhã, sabe? A letra fala sobre como ela consegue impressionar com a habilidade dela de se acariciar, vamos dizer assim, para o YouTube não censurar esse vídeo, usando apenas uma mão, à esquerda mais especificamente. Novamente citando Madonna, que eu não sei se foi uma referência ou não, a forma falada como ela abre a música, dando um tom meio sexy e até já servindo como uma ponte para o que vai vir logo em seguida, me lembrou até um pouco de Justify My Love do álbum The Immaculate Collection de 1990. Que, aliás, se eu não me engano, foi pela mesma época em que a Madonna fez aquela foto do Sexy Book, que eu acredito que foi uma referência para a capa do Endless. E até fazendo essa ligação sobre o que a música se trata, parece fazer ainda mais sentido, né? Uma curiosidade pontual só pra gente deixar registrado é que a música foi produzida pelo Max Morando, que, pra quem perdeu a fofoca, é o atual namorado da Miley. E bom, se Flowers, além de primeiro single dessa nova era, foi também a faixa responsável por abrir o álbum e, consequentemente, a parte matinal desse projeto, junto com o lançamento do disco na última sexta-feira, também tivemos a confirmação de River como novo single da Miley, que, ocasionalmente, é a faixa que abre a parte noturna do Endless Summer Vacation. É muito engraçado como ela brinca com metáforas nessa música, porque, ao mesmo tempo que esse rio que dá título à música pode ser entendido como a água corrente que lava, renova e, enfim, refresca depois de um momento difícil, esse rio é também uma analogia ao orgasmo por motivos que eu acho que eu nem preciso ficar explicando aqui, né? Nasty. It's nasty. O clipe que ela lançou pra ela é muito elegante e sofisticado. Como a própria citou no especial da Disney, é uma música sobre safadeza, só que ela é muito polida e figurativa, então muita gente talvez nem consiga perceber isso logo de cara. E apesar do desempenho dela estar sendo bem legal, os números que ela tá alcançando são aí bem interessantes, eu acho que Flowers se tornou algo tão incontrolável, tão maior do que eles imaginavam, que vai acabar influenciando aí no desempenho de River. No caso, vai acabar ofuscando o desempenho dela. O que a gente até viu nesses últimos meses que tá acontecendo até com bastante frequência, né? Quando alguém emplaca um hit muito grande. Tipo, The Weeknd lançando In Your Eyes quando Blind Lights ainda estava no auge. Ou até mesmo Harry Styles, né? Com Late Night Talking na sequência de As It Was. E até mesmo se a gente for puxar mais atrás, né, a Dua Lipa com Don't Start Now e Physical, enfim, tem vários casos onde isso acontece. Eu entendo que o single tinha que ser lançado junto com o lançamento do disco, talvez ele tivesse até sido lançado antes se Flowers não tivesse se tornado esse monstro incontrolável, mas, enfim, eu acho que o lance agora vai ser esperar Flowers dar uma pequena baixada e focar agora no terceiro single. Que olha só, poderia muito bem ser Violet Chemistry, a faixa que vem logo em seguida, e que, pelo que eu notei, já se tornou aí uma das favoritas do pessoal, né? E ela realmente tem uma carinha de single, né? Acho até o refrão dela mais radiofônico do que o da própria River. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante sobre essa faixa? É que quando saiu a notícia de que o Mike Will Made It ia estar na produção desse disco, muita gente até já ficou na expectativa de será que esse álbum, será que o Endless vai ser aí uma continuação do Bangers? Será que a gente vai ter uma nova We Can't Stop, uma nova 23? Mas olha só, apesar dele de fato ser um dos principais produtores aqui,
Dessa vez, a parceria deles foi para um lugar totalmente diferente, porque as músicas que ele assinou aqui no Endless Summer Vacation são justamente as mais synth-pop que o disco tem, porque além de Violet Chemistry, ele também está presente em Thousand Miles e até na faixa seguinte, Muddy Feet. Detalhe que além do Mike, Violet Chemistry e Muddy Feet também contam com a colaboração da Sia, Muddy Feet mais explicitamente, porque ela é até acreditada como feat, né? E olha só, né? Pra quem reclamou da participação da Lana Del Rey em Snow on the Beach da Taylor Swift, no Midnights, nessa daqui então, imagina só que a participação da Sia é só no... Uma das mais explosivas do álbum, temos agora Wild Card, e assim, eu posso até estar muito louco nessa comparação, mas vai dizer se a introdução dessa música não é quase igual a de Maybe Alright do Bangers. Só que, por outro lado, a mensagem que ela traz aqui é quase de uma Can't Tame 2.0, ela é imprevisível, com ela é tudo ou nada, e num dia pode ser que ela esteja querendo tudo, e no outro ela já não esteja querendo nada. Quando eu ouvi ela pela primeira vez, a parte em que ela canta no refrão "Te amar nunca é o suficiente", eu até achava que era sobre algo tipo, tô aqui dando meu tudo, só que ainda assim você não consegue reconhecer e tal. Só que ouvindo ela mais vezes, eu acho que na verdade agora essa música é mais sobre ela mesma, tipo, eu te amo, tô aqui, te amo e tudo mais, só que isso não é o suficiente pra mim. Acredito que seja sobre o relacionamento dela com o Liam, né? E como a gente até já havia comentado lá no vídeo sobre Flowers, como a energia dele sempre foi muito diferente, né? E o bom é que isso é quase um contraste direto com Rose Colored Lenses, né? Só que enquanto lá ela tava fingindo que essas diferenças, que esses problemas não eram grandes coisas, aqui ela já tá chutando o pau da barraca. Falando agora sobre Island, essa é uma música que realmente faz jus ao título que ela tem, né? Porque assim que você começa a escutar, você já se sente ali naquele clima praiano, como se tivesse caracóis aos seus pés, a água batendo e tudo mais. Só que, diferente de canções que geralmente tem essa energia, que te remete logo à praia, sol e tudo mais, uma coisa meio complicated, essa daqui te leva mais pra um luau e nem chega a ser tão good vibes assim. Quando eu tive a ideia pra Island, a ideia era meio que todo mundo ainda é um estranho pra mim, mas eu não sou um estranho pra ninguém. Eu consegui criar esse paraíso secreto, onde me sinto segura. Mas estava refletindo, isso é mesmo um paraíso ou uma ilha secreta? Revelou Miley sobre o significado da música no especial pra Disney. Miley é alguém que já nasceu famosa, que vai ser famosa pra sempre, e apesar das incontáveis vantagens que deve ser tá na posição que ela tá, né? Imagina só, você nunca se preocupar em pegar um ônibus lotado, em você ir no mercado e não se preocupar o quanto a conta vai dar. Tem também aí o outro lado da moeda, né? Que pra gente citar aqui, um que a gente consegue visualizar é o fato de você nunca saber quais são as intenções das pessoas que se aproximam de você. E o ponto é, nem tem muita coisa que ela possa fazer, né? Porque ela vai ser pra sempre a Miley Cyrus. Fechando as inéditas, temos então Wonder Woman, uma das faixas com maior significado pessoal para Miley nesse disco, dedicada à sua já falecida vozinha por parte de mãe e que sempre foi uma grande apoiadora da Miley e até mesmo muito conhecida pelos seus fãs, porque ela era muito presente e fazia muito a ponte entre ela e eles. É uma baladinha para emocionar, que soa melancólica e que descreve a força dessa Mulher Maravilha que, em meio a tantas dificuldades da vida, sempre se manteve forte. Deve bater muito para quem já perdeu um parente nesse nível de proximidade, mas ainda assim o disco acaba com a energia lá em cima novamente, com a versão demo de Flowers, que apesar de ser bem diferente da oficial que foi lançada, ter até mesmo essa energia da parte noite em que ela está inserida, a gente já sabe, né, qual é a energia que ela causa. Dito tudo isso, esse é um álbum que vai reinventar a roda? Não, não vai, mas eu acho que ficou bem claro que nem era essa a intenção dela. Endless Summer Vacation é um título que faz muito jus à proposta que ela apresenta, onde a confiança de se sentir bem consigo mesmo mais vale do que o desafio de estar sempre tentando desbravar um novo caminho. Mas como a gente conhece a Miley não é de agora, é de vários outros carnavais, nem é de se estranhar que logo em breve ela se sinta entediada e venha novamente com algo totalmente diferente. O que vocês acharam desse disco? Falem aí nos comentários. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha.
Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!